a ser seguido, tá bom? Então, nossa palestra ela será dividida em 3 partes. E essas 3 partes fazem parte da nossa vida. O tema é o conhecimento de si mesmo. E nós vamos tratar o nosso inconsciente, o nosso ego e o nosso eu. O que é o nosso inconsciente? É tudo aquilo que nós vivemos, enxergamos, ouvimos durante toda a nossa vida e que fica armazenado em nossa memória. Então, desde o dia que nós nascemos, tudo que aconteceu conosco, tudo que nós ouvimos, tudo que nós enxergamos, tudo que nós sentimos, está guardado na nossa mente. A gente não tem o poder de, como os computadores fazem, a gente não tem o poder de ir ali naquela pasta e pedir para ver tudo, mas está lá. E acreditam, isso afeta muito a nossa vida. O nosso inconsciente afeta muito. O segundo é o nosso ego. O que é o ego? Resumidamente, o ego é a ideia consciente de quem nós somos. Por exemplo, eu sou o Rafael, eu sou casado, tenho 3 filhos, trabalho numa farmácia. Esse sou eu, a ideia consciente de quem eu sou. E cada um de nós temos essa ideia de quem nós somos. Cada um de nós. O que acontece é quando esse ego aqui, ele domina a gente. Aí a gente corre grande perigo. O ego é como que uma mulher que gosta de arrumar muito a casa. A mulher que não pode ver nada bagunçado em casa, que vê uma coisa ali, corre aqui, corre lá, mas gosta tanto de arrumar a casa que a casa dela acaba se tornando uma casa não agradável de se visitar. Porque a gente visita, ela está sempre fazendo alguma coisa. E o nosso ego, quando ele cresce demais, fica desse jeito. A gente tenta controlar muito a nossa imagem, tudo, e a gente acaba afogando o próximo item, que é o nosso eu. Quando o ego aparece demais, o nosso eu com certeza estará escondido. O que é o eu? O eu é aquilo que busca ordem dentro de nós, que nos leva a procurar um significado, um sentido na nossa vida. O nosso eu. Só que quando o nosso eu, como eu disse, ele é sufocado, nós não encontramos nem significado, nem sentido na nossa vida. É perigoso a gente viver como se fosse animal. Como é que animal vive? Animal, ele quer se alimentar, e ele quer procriar, e ele quer dormir. Desse jeito que animal vive. Não é? Boi, vaca, vive desse jeito. Se a gente sufocar o nosso eu muito, a gente perde a nossa identidade, a gente perde o conhecimento de nós mesmos. E o mundo se torna o que nós vemos aí fora, o que nós vemos nos telejornais, o que nós vemos nos noticiários de morte, nos noticiários de pai que mata filho, de filho que mata pai, nos noticiários de mulheres que abandonam seus filhos dentro de um saco de lixo. Com certeza essas pessoas deixaram o seu eu morrer. Então, com essas 3 coisas em mente, o nosso inconsciente, o nosso ego e o nosso eu gostaria de desenvolver a nossa palestra hoje. Ok? Tudo bem? Então vamos falar um ok mais alto, ok? Primeiramente, o mundo não está em nossas mãos.
nós seres humanos temos algo que é instintivo de nós, que é natural de cada um de nós, só que nós precisamos buscar dominar. É o nosso desejo de controle. A gente quer controlar tudo em nossas vidas. Sim ou não? A gente quer controlar tudo, desde criança. Eu tenho 3 meninos pequenos lá em casa, então dá para me ver isso lá em casa. A criança é o quê? Ela acorda, as minhas pelo menos acordam, elas já querem se alimentar e ter um desenho para assistir. Depois, elas querem ir para o quintal, brincar e tudo, malinar, dar trabalho para a gente, né? Mas na visão da criança, tudo que acontece é porque ela quer. É porque ela está dominando toda aquela situação. Ela está assistindo o desenho por quê? Porque ela sabe que alguém pôs para ela, porque se não pôr, ela vai dar chilique. Então, essa vontade de controle, esse desejo de controle, já nasce com cada um de nós. E cresce junto com a gente. E por isso que a gente tem que aprender a trabalhar o nosso desejo de controle. Por quê? Porque a nossa vida é isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Tem um tanto de trem aqui atrás escondido. Deixa eu pegar um negócio aqui rapidinho. A nossa vida é isso aqui, ó. Imagine sua vida como uma folha de papel. Aqui minha mão, imagina que a minha mão é o útero da sua mãe. O útero da nossa mãe é o lugar mais seguro que a gente já esteve. A gente é bem alimentado, a gente está quente, a gente está confortável, ninguém mexe com a gente não tem problema. É o lugar mais seguro que o ser humano passa, é no útero da mãe. O que acontece de repente? Ele é jogado para fora, no mundo frio, no mundo barulhento, onde a sua primeira respiração dói, seu pulmão, seu nariz. Ele é jogado para fora. E acontece isso aqui, ó. A gente começa a cair. A gente é puxado para baixo. E desde que o momento que nós nascemos, nós estamos perdendo algo. Nós perdemos a segurança do útero. Cresce um pouco, a gente perde a inocência da criança. Perde um pouco, a gente perde a segurança dos nossos pais para sustentar a gente. A nossa vida é perda. Então, o nosso desejo de controle, se não for bem trabalhado com as perdas que nós temos em nossa vida, vai dar piti na nossa cabeça. Se a gente pensar que a gente controla tudo, que a gente vai conseguir dominar tudo, que a gente pode organizar minimamente tudo o que vai acontecer na nossa vida, provavelmente a gente vai cair numa neurose e vai ficar meio doido. Então, tome consciência disso. Primeiramente, você não está no controle. O mundo não está nas suas mãos. É preciso que nós tomemos consciência disso. Porque ao ter as nossas perdas e não saber lidar com nossas perdas, porque só sofre com a perda aquele que perdeu algo o quê? A gente só sofre quando perde algo o quê? Algo valioso. A gente só sofre quando perde algo valioso. Eu tenho certeza que a gente está com 5 centavos lá no bolso, a gente perde, a gente não importa. Mas perde uma nota de 50. Ainda mais nessa crise que a gente está. Vai chegar em casa e vai chorar. Esse dia o pai perdeu, acho que foi 100 conto, né, pai? Ah, Maria, está amarrado. A gente só sofre com algo que vale a pena.
E recentemente minha esposa, ela perdeu sua mãe. E eu vi na minha frente como é difícil a gente perder algo valioso. Como no começo a gente fica meio sem rumo, sem saber o que fazer. Mas é normal. As pessoas hoje endoidam a cabeça, as pessoas hoje se entregam a drogas que a deixam loucão porque não sabem lidar com aquilo que perdem. Tenta preencher aquilo com algo que possa talvez tirar, mas não tira, só piora. Então, é preciso, mais uma vez, tomar consciência que nós não estamos no controle das coisas que acontecem, principalmente em nossas vidas. Não estamos. E o sofrimento que nos acarreta com a perda de algo, como eu disse, a perda da segurança do útero da mãe. Eu estava lendo um livro, e essa perda da segurança do útero da mãe é a perda mais traumática que nós temos na vida. Mais traumática. Talvez a gente pode ter uma grande empresa e perder, um grande amor e perder grandes coisas em nossas vidas. Mas a maior é a perda da segurança do útero. A psicologia fala que a gente nunca se recupera totalmente dessa perda. Porque nesse mundo a gente nunca vai encontrar a segurança que a gente tinha ali na barriga da mãe. Então os sofrimentos que nos acarretam alguma perda, eles não são só lugares que às vezes nós temos que passar. Porque todo mundo um dia vai passar por alguma perda. Mas são lugares que vão nos ajudar a tomar consciência de quê? De si mesmo. A tomar consciência de si mesmo, de se conhecer. Talvez você já passou por alguma perda na sua vida. Tenha certeza que esse acontecimento mais te ajudou do que prejudicou, se você soube verdadeiramente aproveitar. Se você soube verdadeiramente tirar bons proveitos dessas suas perdas. E quando a gente cresce, a gente ainda, como eu disse, a gente cresce com muita mania de criança. Com muita mania de criança. Como eu disse, a mania de controle, a mania de querer achar tudo pronto. Isso é inconsciente. Aí entra o quê? O nosso inconsciente. Que é tudo aquilo que a gente já viveu, que a gente não controla, mas que está lá na nossa mente, influenciando a nossa vida. Influenciando a nossa vida. E a gente precisa aprender a lidar com o nosso inconsciente. Por exemplo, imagina uma pessoa que está aqui normal, conversando talvez com alguém, conversando, jogando conversa fora, mas de repente aquela pessoa ela muda seu humor, muda sua afeição, muda tudo, começa a falar alto, começa a gritar aqui no microfone, muda toda. O que pode estar acontecendo no interior dessa pessoa? Com certeza, isso não é o que estou dizendo, mas com certeza, essa pessoa ela tem marcas no seu inconsciente, que sem ela perceber, sem ela controlar, influencia no seu comportamento. Talvez na sua infância, existiu algum personagem de sua vida, talvez pai, mãe, irmão, tio, que era agressivo, que ao presenciar aquilo, que ao viver aquilo ficou impregnado na sua consciência, na sua mente, e sem dominar, sem querer, a pessoa deixa aquilo que sair para fora. Sair para fora. Então, isso é interessante porque
para a gente aprender a nos conhecer, aprender a ver o que nós fazemos, quais são os nossos comportamentos que podem remeter a algo que nós já vivemos, que pode se remeter a algo, algum trauma, alguma coisa que nós já vivemos. Então isso é muito interessante. Eu gostaria que você guardasse isso. Nós não estamos no controle das coisas. Nós não estamos no controle. Pode passar, Ricardo. Eu quero que vocês guardem essa imagem na sua mente. Bem bonita, né? Não precisa passar essa não, essa você pode deixar. Bem bonito, não é? Isso aqui é um lugar na costa da Irlanda. Lugar bom de passar umas férias, né? Tranquilo. Bonito. Isso aqui é na costa da Irlanda. Guarde isso aqui na sua mente. E eu gostaria de passar para a nossa segunda parte com essa imagem. Que eu gostaria de tratar sobre duas coisas que muito afetam o mundo de hoje. Pode passar agora, Ricardo. Depois nós voltamos na imagem. Que é depressão e desespero. Eu gostaria que vocês prestassem atenção que tudo que eu estou falando até o final está tudo ligado. Depressão e desespero. Primeiramente vamos falar sobre depressão. Eu gostaria de falar sobre duas, que é a depressão reativa e a depressão endógena. O que é depressão reativa? Antes de tudo, eu gostaria de falar que eu não sou psicólogo, tá bom? Não tenho diploma de psicologia, não sou nada disso. Mas eu gosto muito de estudar, tá? Então, nada que eu falar aqui, eu estou inventando da minha cabeça não, tá bom? Depressão reativa. Talvez seja a mais comum e a mais fácil de se passar. O que é? É uma reação a algum acontecimento traumático que nós vivemos. É a mais comum e possui um tempo a ser superada. Por exemplo, eu dei o exemplo da minha esposa que perdeu a mãe. Ela teve como se fala? Um comportamento diante da morte da mãe que a reprimiu a si própria. Isso é errado? Não. Ninguém é de ferro. A pessoa perde um ente querido, tem que sair rindo para o mundo. E às vezes as pessoas tentam fazer isso. Tentam colocar uma máscara em si próprias e tampar os seus próprios sentimentos. E isso faz muito mal. Isso faz muito mal, a gente tentar esconder o que a gente está sentindo. Então essa depressão reativa é bem comum. E normalmente tem um tempo a ser vivida. E naturalmente a pessoa passa por ela. Muitos de nós provavelmente já tivemos alguns indícios deste tipo de depressão reativa. Muitos de nós provavelmente já tivemos. É normal, não é nada que tem que procurar um psiquiatra e passar não sei quantos remédios para tomar. E temos a depressão endógena, que já é um pouco diferente. A depressão endógena é quase que algo hereditário. Não que passa de sangue, mas que passa de, como eu posso dizer, de geração. Tipo de geração. Por exemplo, minha família, a vida inteira viveu com problemas de álcool, com problemas de drogas. E eu sempre ali naquela situação, naquele espaço, vivendo aquilo tudo. Provavelmente aquilo vai ter um grande peso sobre a minha vida. E provavelmente eu posso desenvolver uma depressão endógena, por quê? Porque aquilo ficou guardado no quê? No meu inconsciente. E uma hora ou outra, aquilo vai sair para fora.
e nós teremos algum tipo de reação, que pode ser uma depressão, que pode ser um vício, que pode ser uma neurose, uma paranoia, alguma coisa. Então, essa depressão endógena, essa sim, precisa prestar mais atenção. Essa sim, a pessoa precisa procurar ajuda especializada. Provavelmente a pessoa vai ter que tomar algum tipo de medicamento, porque dentro de nós, quase tudo que acontece em nós é algo químico. Principalmente uma depressão forte. É algo químico que acontece em nossa mente, que tira toda a nossa alegria de viver, que tira toda a nossa força de fazer algo, que faz o que? Nos puxa para baixo, que nos deixa cansados, que nos deixa sem vontade até mesmo de sair na rua, de dar um passeio, de trabalhar. Ela nos puxa para baixo. E nós precisamos, dentro dessa realidade da depressão endógena, que provavelmente é algo que a pessoa viveu de traumático em sua vida, buscar o significado. Todo mundo já ouviu aquela frase, poço sem fundo? Ah, não sei o que, poço sem fundo. Fulano é um poço sem fundo. Mas nós sabemos que não existe poço sem fundo. Todo poço, ele tem um fundo, não tem? Todo poço tem um fundo. Por mais fundo que seja. Eu acho que tem uma imagem de um poço aqui, Ricardo. Passa aí para ver. Aqui, um poço. O que é um poço? É um buraco no chão que as pessoas furam buscando água, não é? Só que depois de feito, colocam uma proteção ao redor e provavelmente as pessoas só encostam nele quando precisam muito. Pegar a água que está dentro. Porque elas têm medo de cair dentro, têm medo de deixar uma criança encostar, cair dentro. O poço, a gente evita ao máximo encostar nele por causa desse perigo que ele traz. Diferentemente dos poços artesianos, que tem toda uma proteção por cima. Esse poço mais tradicional. A gente evita chegar muito perto, porque realmente, se tomar cuidado, cai lá dentro. E assim, pode ser uma depressão. A gente está nela, a gente está vivenciando ela na nossa vida, a gente sabe que a gente precisa fazer algo, mas a gente evita mexer naquilo que a gente tem que mexer. A gente evita encostar no poço e mergulhar na profundidade, para saber qual é a origem daquilo que tem nos feito mal. Qual a origem daquilo que tem aprisionado a nossa vida. Eu te convido, feche os olhos por um minutinho, rapidinho. Feche os olhos por um minutinho. Imagine algo difícil que você já viveu na sua vida. Imagine uma situação difícil que você já viveu. Talvez que você, nesse momento da sua vida, você esteja vivendo. Imagine esta coisa que você está pensando aí, como se ela fosse um poço. Igual esse que você viu na imagem. Imagine que isso é um poço. Imagine que isso tem feito mal na sua vida. E a única solução que você tem é mergulhar nesse poço para encontrar a origem. Então poder se libertar disso. Não é algo fácil. Pode abrir os olhos. Não é algo fácil. A gente saber o que nós estamos sofrendo. E a única solução que nós temos não é tentar encobrir aquilo.
mas tentar se aproximar daquilo, mergulhar naquela situação, para então encontrar alguma solução. Eu não sei qual foi a situação da sua vida que você pensou. Eu não sei se você ainda está vivendo ou já superou. Mas essa situação só pode se transformar se você ter coragem de mergulhar nessa situação, de saber qual é a origem dela, qual é o peso hereditário que te trouxe a essa situação, quais foram os acontecimentos que te trouxe a ela. Talvez uma pessoa que tem um casamento bom, de repente separa, briga feia, separa e mergulha numa depressão e na bebedeira demais e procura alguma coisa. Será que a pessoa está naquela situação só por causa do casamento que acabou? Com certeza não é. Com certeza tem outros fatores que, ao se separar, ao ter um acontecimento traumático, fez o quê? Jogou para fora tudo aquilo que estava guardado, aquilo que a gente tenta esconder no nosso interior, vem para fora, de algum modo vem para fora, e a gente não pode tentar esconder, porque a gente acaba incumprindo quem nós realmente somos, porque nós temos em cada um de nós não só apenas coisas boas, tem coisas ruins também em cada um de nós. Ninguém aqui é anjo, ninguém aqui tem uma aura aqui na cabeça. Todo mundo tem coisas boas e tem coisas ruins dentro de si. Quer ver? Isso é algo engraçado. Vou pegar mais um trem. E esse aqui tem um trem escondido aqui dentro. É algo engraçado. Porque inconscientemente, volta lá para aquela imagem lá, Ricardo, da Irlanda. Inconscientemente, a gente tem medo de mexer nas nossas próprias profundezas, de mexer nas nossas próprias feridas. Mas a gente só vai conseguir um caminho de transformação na nossa vida, meus irmãos, de a gente ter coragem. Tá vendo esse lugar bonito que a gente viu no início, lá na Irlanda? É um dos lugares onde as pessoas mais se suicidam na Irlanda. Elas veem no penhasco e pulam. Esse lugar aqui. E se a gente pesquisar, toda a costa da Irlanda, todo o litoral da Irlanda é cheio desses penhascos. E se a gente pesquisar o número de suicídios na Irlanda, um dos países com índice de desenvolvimento mais alto, é um dos países que as pessoas mais se matam. As pessoas têm um mito de que se a vida estiver bem, se o desenvolvimento humano estiver bem, se a economia estiver bem, a gente vai bem, mas não é bem assim. Não é bem assim. Os países que as pessoas mais se matam são países de primeiro mundo. E como explicar? Cai por terra esses mitos que dinheiro traz felicidade, que não sei o quê. Um lugar lindo desse, as pessoas vão ali tirar a própria vida, tirar aquele bem mais precioso. E é engraçado aqui, porque aqui tem algumas coisas que simbolizam muitas coisas em nossas vidas. Nós temos um penhasco e aqui tem um mar. O que caracteriza o mar? Qual a diferença do mar para uma lagoa? Alguém chuta? Não é só água salgada não. A imensidão, mas tem mais uma coisa.
profundidade. A profundidade do mar que simboliza algo muito engraçado. O que eu acabei de falar antes, que nós temos que mergulhar nas nossas próprias profundidades. Tem um livro aqui, cadê ele? Deixa eu pegar aqui. Vocês gostaram da minha biblioteca aqui? Bonitinha, né? Faz menino que arrumou aí. Esse livro aqui, o autor chama Os Pantanais da Alma, Nova Vida em Lugares Sombrios. O autor fala que as profundezas que o mar tem são as mesmas profundezas que existem em cada um de nós. Então chega a ser uma metáfora. A pessoa vai tirar a própria vida naquilo que ela não teve coragem de mergulhar em si própria. Mas quer ver como é que a gente ainda tem resistência a isso? Tem um negócio aqui dentro. Enfia sua mão aqui. Não precisa mostrar para ninguém, mas você tem coragem de enfiar a mão aqui? Eu não sei o que tem aqui dentro. Não precisa mostrar ninguém, fica só para você. Eu quero que quem tirar alguma coisa aqui de dentro, fica só para você. E imagine isso como algo que você tem que mergulhar na sua vida, tá bom? Tira um aí, Kate. Tira um aí, Gabi. Tira um, Dona Dora. Vou dar para todo mundo. Tira um, Luciano. Esqueci seu nome. Marisa. Tira um, Geira. Tira um, Silma, cantora. Tira um, Sandrinha. Tá bom. Nós temos medo. A maioria de nós temos medo de mergulhar. Deixa eu guardar isso aqui. No nosso interior, que são as nossas próprias profundidades. Porque na maioria das vezes a gente sabe o que a gente vai encontrar, mas a gente não quer se encontrar com aquilo mais. A gente quer evitar. Volta o quê? O nosso desejo de controle. A gente só quer coisa boa. A gente só quer coisa boa. E a vida não é que só coisa boa. Tem uma frase muito boa que fala assim: ninguém que não possa dizer eu não sou o que me aconteceu, eu sou o que escolhi ser, é incapaz de progredir psicologicamente. Ninguém que não possa dizer eu não sou o que me aconteceu, eu sou o que escolhi ser, é incapaz de progredir. No decorrer das nossas vidas, muitas coisas nos acontecem. Mas tenho uma pergunta a cada um de nós: o que tem moldado a nossa vida? Os acontecimentos diários? A gente vai deixar a música de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Sabe que está acontecendo isso com a gente? Deixa a vida me levar. E é perigoso levar demais. E quando você tentar controlar a sua própria vida, você não conseguir mais. Quando você tentar resgatar o seu eu que está aprisionado, você não conseguir mais. E aí entra o desespero.
O que é o desespero? É o sofrimento sem um significado. É o sofrimento sem um sentido. É quando a pessoa perde todas as esperanças. Isso é o desespero. É o problema do imediatismo de nossos tempos, que tem que ser tudo na hora que a gente quer. É a morte da esperança. É as tentativas de encher o vazio que existe em nós, que só tem que ser preenchido por nós mesmos, por nosso eu que está aprisionado, que muitas vezes o nosso ego tem tomado conta. O desespero é quando a pessoa, ao não mergulhar em si mesma, se deixa levar pelos acontecimentos de sua vida, não busca uma consciência de si, perde toda a esperança e vive de qualquer jeito, quando não tira a própria vida, como eu dei o exemplo. Vive de qualquer jeito. Ah, minha vida é trabalhar. Quem já ouviu isso aí? Minha vida é trabalhar, né? Acorda, vai trabalhar, chega em casa, já cai morto na cama. Mas será que a vida é só isso? A minha vida é farrear. Eu não posso passar um fim de semana sem cair na festa. A minha vida é usar drogas. Minha vida é ter uma vida sexual desregrada, tem que pegar todas. E a pessoa vai vivendo de qualquer jeito, sem importância do que acontece na vida dela. As coisas na vida dela perdem o sentido, perde o significado e perde o valor. Perde o valor. A própria vida dela perde o valor. Aí o que a pessoa acontece? Ah, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, meus amigos não querem mais saber de mim, não sei o que mais aqui. As coisas vão perdendo valor e a pessoa vai ficando só. Não que seja tão ruim ficar só, depende da situação, mas a pessoa vai ficando isolada. É diferente de só, isolada. A pessoa isolada é o quê? Está ali na festa com um tanto de amigo, mas chega em casa, bate a solidão que devasta o seu interior. E o desespero é isso. Só que a gente não pode nos dar por vencido por desespero. A gente tem que ter coragem de, em meio à falta de sentido, de meio à falta de esperança, não perguntar qual é o sentido da vida, mas ver que a vida que tem nos dado um sentido. Lê aí o bichinho que vocês pegou aí. Está escrito o quê? Lê aí todo mundo uma vez. $1 se... Espera aí que tá feio. Vamos... Quando não podemos mais mudar uma situação. Qual é o autor? Viktor Frankl. Alguém sabe quem foi Viktor Frankl? Viktor Frankl, ele foi um dos maiores psicanalistas do século XX. E ele era judeu, ele foi quem desenvolveu a logoterapia, que é a psicologia do sentido da vida. Só que por ser judeu, onde é que ele foi parar? No campo de concentração. Ele foi parar no campo de concentração. E ele escreveu isso aqui quando ele estava lá no campo de concentração. Quando não podemos mudar uma situação, qual era a situação dele? Estava preso, era humilhado, tinha um perigo de ir para a câmara de gases.
não tinha comida todo dia, não tomava banho, só tinha uma roupa. Essa era a situação dele. Somos desafiados a mudar a nós mesmos. E ele buscou essa mudança lá no campo de concentração, que era a realidade dele naquele momento. E ele não foi morto. Ele, depois que acabou a Segunda Guerra, ele voltou para o seu país de origem, se eu não me engano, é a Polônia. Acho que é a Polônia ou a Áustria, um desses dois. Acho que é a Polônia. Voltou para o seu país e continuou o seu trabalho. E vocês fazem uma breve pesquisa no Google depois, Viktor Frankl, e vejam um grandioso trabalho de um homem que revolucionou a psicologia, que deu um novo sentido para a psicologia, que apenas Aline Freud falava que a pessoa sofria isso por causa disso, sofria isso por causa daquilo, mas levou a pessoa a buscar um significado, um sentido na sua vida, tá bom? E no meio do campo de concentração, ele percebeu que mesmo naquela miséria, o ser humano era capaz de algo bom. Se a gente pesquisar alguns testemunhos de campos de concentração, a gente vê belíssimos testemunhos de atos verdadeiramente heróicos de pessoas presas nos campos de concentração. Pessoas que guardavam alimentos para dar para quem estava precisando mais, que ficava com fome. Pessoas que, ao ver que alguém ia morrer, se dava para morrer no lugar da outra pessoa. Vários testemunhos tem. Tem esse testemunho aqui do diário de Anne Frank, né? Que vivia escondido no sótão na sua casa. No final eu vou sortear esse livro aqui, tá, pessoal? Que vivia no sótão na sua casa, escondendo dos soldados alemães, mas que ali no interior da sua família, ela vivia um amor verdadeiro. Não deixou medo nem o desespero tomar conta. Eu pergunto, qual é o campo de concentração da tua vida? Qual é o campo de concentração da tua vida? Qual é o lugar ruim que você tem que encontrar um sentido? Porque, meus irmãos, a gente não vai tomar consciência de nós mesmos, a gente não vai se conhecer se a gente não encontrar um sentido na nossa vida. Aí a gente tem hora que a gente pergunta: qual é o sentido da vida? Aí provavelmente alguém vai responder: é ser feliz. Mas será? Quem busca felicidade demais está buscando a coisa errada. A gente tem que buscar um significado. Se a tua felicidade significa algo bom, amém. Mas se a tua felicidade tem te destruído, tem um trem errado. O que mais existe no mundo são felicidades que destroem. Felicidades que destroem. É o que mais existe no mundo. E é preciso a gente ter coragem de encarar estes poços, essas profundidades, esses campos de concentração da nossa vida. Porque não existe transformação interior sem isso. Eu creio que todo mundo aqui concorda que o mundo aí fora é um caos, né? O mundo aí fora é um caos. Tem até um livro aqui. Cadê? Tem que ficar procurando os livros. E esse aqui eu indico muito para quem quiser comprar, viu? Esse aqui eu não vou sortear, não. 12 regras para a vida. Um antídoto para o caos. É de um escritor norte-americano, chama Jordan Peterson. É um best-seller internacional, mas é muito bom, muito bom.
E aqui o subtítulo que me chamou a atenção: um antídoto para o caos. Ele coloca 12 regras mesmo. É um livro um pouco grande, mas só tem 12 regras aqui. E são coisas, ele fala até de águas marinhas, do trem assim, mas quando a gente vê no contexto do livro, é algo muito interessante e eu recomendo muito esse livro. E tem uma frase aqui no início do livro que eu gostaria de ler. Eu só não posso ter esquecido de marcar onde é que está, né? Eu acho que eu marquei aqui. Deixa eu marquei. Que ele fala assim, ó: como o mundo poderia ser liberto do terrível dilema do conflito, por um lado, e da dissolução psicológica e social, por outro. Eis a resposta. Ele é atrevido, ele dá uma resposta. Através da elevação e do desenvolvimento do indivíduo e da disposição de cada um para levar o ser, isso é, você mesmo, em seus ombros e escolher o caminho do heroísmo. Cada um de nós deve aceitar tanta responsabilidade quanto possível pela vida individual, pela vida social e pelo mundo como um todo. Cada um de nós deve dizer a verdade e corrigir o que está errado e quebrado, e recriar o que está velho e desatualizado. É dessa forma que podemos e devemos reduzir o sofrimento que envenena o mundo. É pedir muito, é pedir tudo, mas a alternativa contrária, o horror, a crença autoritária, o caos do Estado falido, a catástrofe trágica do mundo natural desenfreado, a angústia existencial e a fraqueza do indivíduo sem propósitos, é claramente bem pior. O que ele está falando? Se nós queremos... Outro dia eu fui fazer uma palestra sobre sociedade transformada, e hoje a gente escuta muito isso, né? Vamos transformar a sociedade, vamos para isso, para aquilo. Só que a gente se coloca muito, a sociedade lá e a gente cá, né? Como se vamos transformar a sociedade, vamos pegar aqui uma chave de fenda e mudar ela aqui. O nome disso é engenharia social, não é transformação de sociedade. Vamos mudar aquilo ali, vamos mudar aquilo outro ali. Não está transformando, está aumentando o caos. O que o autor acabou de nos falar, quer fazer algo para esse caos que está o mundo? Aceite quanta responsabilidade for possível nos seus ombros. Tome consciência de si mesmo. Não terceirize o que você quer que mude eu quero que mude aquilo ali. Não. A sociedade somos nós. Foi isso que eu falava na outra palestra lá que eu fiz. A sociedade somos nós. A gente quer ver algo transformado, começa pela gente. Começa pela gente. Por uma tomada de consciência verdadeira nossa, tá? E a outra já dormiu ali, ó, de jeito. O dia inteiro correndo para lá e para cá, chega essa hora, já era. Então, meus irmãos, já quase finalizando, tá? É preciso ter coragem de enfrentar as escuridões e as profundidades de nossa vida, de carregar a responsabilidade em nossos ombros. E a terceira parte, passa o slide só para me ver uma coisa aqui, cara. Tem mais alguma coisa depois disso? Aqui não tem mais nada para a gente ver, não. A terceira parte, já chegando na nossa última parte. A primeira parte nós falamos do nosso desejo de controle.
A segunda parte nós falamos das nossas próprias feridas que precisam ser encaradas, que precisam ser trabalhadas. E aqui, depois disso tudo que nós falamos, pode fechar, viu, cara? Depois disso tudo que nós falamos, a gente vai acabar aqui a palestra, a gente vai embora, não vai? Ou vai comer um lanche, ou vai tomar um sorvete, ou vai namorar. Vai tomar uma, Deus? Toma vergonha na sua cara, moço. Isso é malandro. A gente vai fazer alguma coisa que faz parte da nossa realidade, meus irmãos. E a nossa realidade, ela tem o costume de quebrar nossas pernas, não é? Sabe por quê? Nós não podemos fazer um contrato moral com o universo. A gente não pode fazer um contrato moral com o universo. Por exemplo, a gente está aqui participando dessa palestra, né? Que eu não sei se está boa ou não. Talvez aprenda alguma coisa e a gente fala, agora eu vou fazer isso aqui. Agora vai. Só que chega na nossa realidade, ela quebra nossas pernas. E eu já vivi isso muito. Tinha uma época da minha vida, só fazendo um ganchinho aqui. Tinha uma época na minha vida, antes de conhecer Silma, que eu estava certo, era certeza, que eu ia virar padre. Eu queria virar padre, né? Ah, eu vou virar padre, moço. Eu não quero namorar, não quero ter filho. Isso eu tinha uns 15 anos, mais ou menos. Vou virar padre. Mas só que nessa mesma época da minha vida, hoje eu vejo, né? Naquele momento a gente não percebia nada, mas hoje dá para perceber perfeitamente como eu estava diante das próprias profundezas da minha vida naquela época. Como acho que todo mundo aqui sabe, meu pai muitos anos foi alcoólatra, foi viciado em drogas. E aquilo tudo pesou muito na minha infância. Principalmente quando ele, por conta própria, escolheu se tratar. Ele ficou 9 meses fora de casa. 9 meses fora de casa. E não tinha telefone, né, para ligar no Zap. Naquela época era só carta e telefonema normal. E aquilo marcou muito na minha vida. Teve outra época, que esses dias até eu comentei no Facebook, que lá em casa ficou 6 meses sem luz. 6 meses a gente na escuridão. Não tinha televisão, não tinha nada, era só vela. Só vela. E lembrando dessas duas coisas, aí eu lembro da época da minha vida que eu queria virar padre. Era uma época que eu saía de casa para ir para a escola cedo, mas eu não ia para a escola. Eu ia lá para o fundo de casa. Tem muita gente que já fez isso. Eu ia pro fundo de casa. Eu nem sei se mãe sabe disso. Depois ela vai me bater, ó. Eu ia pro fundo de casa. Esperava todo mundo sair e fundava para dentro de casa. Ia jogar videogame, ia dormir mais, ia assistir um filme. Ou quando tinha algum colega, a gente ia, sei lá, fazer o quê? Nem lembro mais, né? Teve um bom tempo na minha vida que eu fiquei fazendo isso, né? E hoje eu percebo como aquilo foi por conta de tudo aquilo que eu vivenciei na minha infância, que mais do que me fazer mal, me fez um grande bem. Porque eu digo sem medo, meus irmãos, que eu não mudaria nada que aconteceu desde o dia que eu nasci até hoje na minha vida. Porque graças a Deus, tudo isso ajudou a formar quem eu sou. Eu não sou um grande homem que está aqui palestrando. Eu sei, tem uma frase de Dom Quixote de La Mancha, que está até na minha biografia do Facebook, depois vocês olham lá. E eu sei quem sou. Eu sei quem eu sou. Eu sei de onde eu vim. Eu sei que eu não sou isso aqui que eu estou fazendo.
Isso aqui faz parte de mim. Mas eu não sou. Aí foi quando eu queria virar padre, né? Voltando para a história. Ah, eu vou virar padre, não sei o quê. Pá, quando eu terminar os estudos, eu já vou lá na diocese, guardar meu lugar, vou embora. Só que a gente não sabe, a gente não tem o que eu acabei de falar, um contrato moral com o universo do que vai acontecer na nossa vida. Foi quando eu conheci Silma. E eu não queria namorar, eu não queria casar. Vocês podem ter certeza, eu não imaginava nada disso para minha vida. Mas aí ela foi e apaixonou comigo. Brincadeira, mas é verdade. Brincadeira assim para ela não me bater depois, tá? Então eu conheci Silma. E eu separei uma frase aqui. Eu conheci Silma no momento que eu não esperava na minha vida. Foi bem numa viagem para Lapa. Olha para você ver. Estava indo rezar. Eu conheci ela. E alguma coisa eu senti que mexeu assim, sabe? Sabe? Como é que é o negócio? Mas só que vocês podem, eu não era daqueles meninos, eu conheci hoje, vamos beijar, vamos. Não. Ela queria me beijar logo lá na Lapa. É verdade. É verdade, viu? Eu tô falando que ela sabe que é verdade. Só que não, calma, moça, peraí. Aí ela foi embora querendo um beijo meu. Foi embora. Só que, mesmo não beijando ela, mesmo não conversando muito com ela, eu senti que algo mexeu, sabe? E hoje eu vejo que naquele momento eu tive um encontro comigo mesmo, com quem eu realmente era. Sabe quando que a gente foi dar o primeiro beijo? 6 meses depois. 6 meses depois. Aquela época eu era meio doido, sabe? Hoje eu tô mais normal. 6 meses depois a gente foi dar um... Ela estava apaixonada mesmo, nem parece tanto. Mas foi naquela noite, lá da Lapa, que eu tive um encontro comigo mesmo. No dia 27 de julho de 2012. E a gente não sabe o que vai acontecer com a gente. É como um complexo de Jó. Jó tinha tudo, mas foi acontecendo coisas na vida dele. Ele se encontrou sem nada, doente e sozinho. A nossa realidade, eu não sei qual é a sua, mas provavelmente a realidade, ela tenta nos desarmar. Ela tenta quebrar nossas pernas. Só que é nesse momento que nós somos capazes de encontrar o sentido da nossa vida. É como essa frase de um filósofo francês do século passado que se chamava Louis Lavelle. É exatamente isso que acontece na nossa vida. Há na vida momentos privilegiados em que parece que o universo se ilumina, que a nossa vida nos revela sua significação, que queremos o destino mesmo que nos coube, como se nós mesmos o tivéssemos escolhido. Depois o universo volta a se fechar, tornando-nos novamente solitários e miseráveis. Já não caminhamos senão tateando no caminho obscuro,
onde tudo se torna obstáculos aos nossos passos. A sabedoria consiste em salvaguardar a lembrança desses momentos fugidos, em saber fazê-lo reviver e fazer deles a trama da nossa existência cotidiana e, por assim dizer, a morada habitual do nosso espírito. Eu lembro daquela frecha na minha vida onde eu encontrei comigo mesmo. Vocês viram que eu guardei até o dia, a data, tudo certinho, né? E eu lembro daquilo para mim não esquecer. Porque no cotidiano, no dia a dia, é obstáculo, é luta, é dureza que a gente enfrenta. Mas é preciso guardar aquela lembrança e procurar viver ela, atualizar ela na nossa vida. Tente se lembrar de algo aí na sua vida, que você sabe que ali era você mesmo, algo bom que era você mesmo. É preciso guardar, porque o mundo, a realidade, ela quebra nossas pernas. Amanhã a gente segue nossa vida. Amanhã eu tenho que acordar cedo, tenho que trabalhar. Amanhã você tem que seguir suas coisas. A vida segue. Mas a partir do momento que nós temos consciência de nós mesmos, que nós conhecemos nós mesmos, a vida dá para ficar um pouquinho mais leve. A vida fica com mais sentido a ser vivida. A gente acorda com mais ânimo do dia que nós vamos viver. Mesmo sabendo que a gente vai encontrar no meio desse dia coisas que a gente gostaria de evitar. Mas é nossa vida. É nossa realidade. E disso não dá para fugir. A gente tem sonho, a gente tem plano, a gente tem tudo. Mas cada dia tem que ser vivido na sua integralidade. Não dá para fugir. Não dá para deixar para depois. Não dá para fingir que não faz parte de nossa vida. Então, finalizando já, tá, pessoal? Esse é o caminho que nós temos que seguir. Talvez algo que eu falei aqui você não concorde. Normal. A gente não tem que concordar em tudo. Mas tem uma coisa que a gente é semelhante. Todos nós somos humanos. Todos nós carregamos em nós boas e ruins coisas. Todos nós temos sonhos. Todos nós temos planos. Ou talvez você já deixou os seus sonhos morrer. Não sei. Mas todos nós fazemos parte do mesmo barco da vida. Todos nós. Ah, fulano é rico. A gente pensa, pô, tá bom de vida. Não. Tá todo mundo no mesmo nível. Todo mundo. O nosso interior é a mesma coisa. Cada um tem sua profundidade que precisa encarar. Mas quando a gente se encontra conosco mesmos, quando a gente pode dizer sem medo, eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Talvez você ainda não saiba. Eu espero do fundo do meu coração que essa noite seja um primeiro passo na sua vida, meu irmão.
seja um primeiro passo na sua vida. A gente quer, a gente busca. O que a gente cantou no início? Quem acredita sempre alcança. Com esse meu projeto de palestras, eu não quero alcançar fama, eu não quero alcançar riqueza, eu quero alcançar pessoas. Pessoas. Porque não é dinheiro que muda nada, não é status que muda nada. Que muda é pessoas. Pessoas que mudam. E pessoas que têm conhecimento de si mesmas. Pessoas que se conhecem. Pessoas que sabem seus limites, que sabem suas fraquezas. Pessoas que sabem seu potencial. Podem sim fazer um mundo melhor. Não pelo mundo, mas por você. Por você. Então, eu espero do fundo do meu coração que você saia daqui dessa noite, pelo menos com um pouquinho de vontade de viver quem você realmente é. Quem você realmente é. E não é o que você acha que você é, não é o que os outros falam que você é. É uma jornada em direção ao seu interior que somente você pode fazer. Tem uns trem que falam, acho que é coach? Coach é? É uns coach, né? Que ajuda a gente a não sei o que mais. Eu não sou desse negócio de coach não, eu só faço palestra mesmo. Porque esses coaches, eles colocam soluções. Ó, você faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, que você vai conseguir alcançar o que você quer. Eu não acredito nisso. Que é tudo certinho que a gente segue e alcança. Mas eu acredito que, independentemente do que aconteça, a gente pode alcançar. Independentemente, do que aconteça, o que está escrito aí no marca-página que você está. Independentemente da situação, a gente pode. A gente consegue alcançar aquilo que nós queremos. Aquilo que nós queremos para a nossa vida. Coisas que realmente vão enriquecer as nossas vidas, não só com material, mas que vão nos fazer pessoas conscientes. Porque o que o mundo tem aí são pessoas inconscientes, pessoas que não querem saber de nada. Que a gente possa ter dias melhores, né, Rony? Vamos ficar de pé rapidinho? Vamos cantar uma música aqui. Eu vou tentar cantar uma música aqui. Vai aí, Rony. Quem souber pode cantar, tá?